A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Marcelo Rocha, que bom que você está aqui visitando o meu canal. Hoje eu tenho um tema para fazer nós pensarmos um pouquinho. Eu quero ler Romanos capítulo 1, versículo 32 e falar sobre o tema: qual o seu posicionamento diante de uma coisa errada? Vem comigo, vamos analisar esse texto. Se você se sentir à vontade, faça aí o seu comentário. Olha, pastor, eu concordo com você. Olha, pastor, eu discordo. Eu acho que esse texto não deve ser analisado dessa forma. Enfim, é muito importante a sua participação. Afinal, é um texto que eu quero fazer eu e você pensarmos sobre o assunto. Qual o seu posicionamento diante de uma coisa errada? Vem comigo, vamos analisar o texto e que o Senhor Jesus possa falar muito ao seu coração. Deus te abençoe e vamos aqui a essa breve mensagem. Vamos então à leitura do texto. Olha só o que diz a minha Bíblia, versão ARA, Almeida Revista Atualizada, uma versão que particularmente eu gosto muito. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quatro coisas interessantes eu preciso falar acerca dessa carta do apóstolo Paulo aos judeus e gentios em Roma. Talvez seja um tema de pano de fundo para ser tratado numa escola bíblica dominical, mas é importante eu trazer esses quatro fundamentos para que você possa entender um pouquinho o que eu vou falar. A primeira realidade é a imoralidade sexual que Roma estava vivendo, 58 depois de Cristo. É um ponto a ser percebido. Um segundo ponto a ser percebido é a cultura helenística, ou seja, a influência grega sobre judeus e gentios que estavam em Roma. O terceiro ponto a ser observado era basicamente as duas igrejas que existiam na época, a sinagoga, frequentada pelos judeus, e as igrejas independentes, ou seja, que se reuniam em casas sem uma liderança específica. E a quarta realidade desse texto é uma das verdades fundamentais da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quer ensinar judeus e gentios a viverem na prática o Evangelho de Cristo, a viver na prática os ensinamentos de Deus para aquele povo, judeus e gentios. Conforme eu disse, talvez esses quatro pontos a serem observados possam ser tratados numa escola bíblica dominical e assim ser esmiuçado. Mas não é essa questão que eu quero tratar nessa rápida mensagem com você. É algo que incomoda o meu coração e eu preciso compartilhar com você. Por isso que eu disse que é importante. Se você assim desejar, faça o seu comentário. Olha, pastor, eu não penso dessa forma. Não vejo o texto dessa forma. Mas eu quero me atentar à segunda parte de Romanos, capítulo 1, versículo 32. Por isso, a importância do tema. Qual o seu posicionamento diante de uma coisa errada? Vamos de novo ao texto, agora enfatizando a parte B, ou seja, a segunda parte desse texto lido. Diz assim: de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O texto está dizendo que eles transformaram a verdade de Deus em mentira. Para isso, você lê todo o capítulo 1 da carta aos Romanos, para você entender esse finalzinho aqui do versículo 32. E o que me prende aqui, atenção, que a sentença de Deus, na minha Bíblia está escrito sentença, mas em algumas versões você vai encontrar a justiça de Deus, tá? Tanto a sentença quanto a justiça de Deus significa aquilo que é certo e justo. Por isso que o nosso Deus, ele é justo. Ele aplica a sua justiça, aquilo que é certo, justo e íntegro. Essa é a visão de Deus na resolução de problemas. A aplicação da justiça de Deus é baseada sempre no que é certo e no que é justo. Então, essa palavra sentença aqui no grego significa
aquilo que é certo ou aquilo que é justo. Por isso que em algumas versões você vai encontrar a justiça de Deus. Então o texto está dizendo que a justiça de Deus, a sentença de Deus, não é somente para aqueles que estavam vivenciando a prática, literalmente falando, mas também aqueles que aprovavam os que assim procediam. Qual é o seu posicionamento diante de uma coisa errada? Será que você é aquela pessoa que diz assim, pastor, não, eu não vi, isso não é comigo, está acontecendo aqui no departamento da minha empresa, mas eu finjo que não vejo? Qual é o seu posicionamento diante de uma coisa errada? Esse texto aqui me diz que são passíveis de morte, tais coisas praticam, os que praticam, mas olha a continuidade do texto. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Será que debaixo dos seus olhos, será que diante dos seus olhos, você está aprovando alguma coisa errada? Essa mensagem é para trazer um alerta para mim e para você. Porque a sentença de Deus, o juízo de Deus, segundo esse texto que eu estou lendo, não é só para os que praticam, mas também pelos que aprovam, os que consentem. Por isso a importância de eu e você, como cristãos, nos posicionarmos para que as coisas certas sejam feitas, nós nos posicionarmos para que a verdade seja estabelecida. Eu não estou dizendo que no seu ministério, na sua empresa, na sua família, você vai ter que colocar o pé na porta e dizer, a partir de agora é essa a verdade. Não, você precisa agir com sabedoria, com a orientação divina. Eu gosto de dizer que ninguém consegue resolver coisas erradas com coisas erradas, mas nós conseguimos resolver as coisas erradas com as coisas certas. Conseguimos resolver as coisas erradas pautado à luz da palavra de Deus. Agora, uma coisa importante tem que estar ecoando dentro de você, que aquilo que você está vendo ou participando é errado e Deus está te incomodando. Pastor, o que eu devo fazer então? Vai orar e pedir orientação ao Senhor de como resolver essa questão. O que não pode é eu e você, diante das coisas erradas, nos posicionarmos de braço cruzado, nos posicionarmos calado ou nos posicionarmos dizendo que não estamos vendo nada, ou nos posicionarmos não estou ouvindo nada. Precisamos nos posicionar, porque é muito doloroso para o Evangelho de Cristo, é muito ruim para todo o ambiente, nós que nos identificamos, dizemos que somos cristãos, nos posicionarmos diante das coisas erradas, aprovando, batendo palma. Não existe nenhum incômodo do Espírito Santo na nossa vida a ponto de levantarmos a voz e reverter essa situação. Talvez você ficar sério numa roda de conversa onde as pessoas estão tratando coisas dentro da sua empresa, qual você não aprova, mas você tem que estar lá porque você é funcionário. Você não ri, você não colabora com nada, você fica ali na sua posição quieto. As pessoas vão te observar. O que não pode de mim e de você, dos nossos lábios, virem propostas que vão ferir o Evangelho de Cristo, vão ferir a nossa identidade cristã. Porque isso é muito triste, isso é feio. É necessário que nós venhamos nos posicionar diante das coisas erradas a favor do Evangelho, a favor do que é certo, a favor do que é verdadeiro. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem. Olha só, mas também aprovam os que assim procedem. Você tem aprovado alguma coisa errada? Você tem consentido alguma coisa errada na sua empresa, no seu ministério, na sua família? Pastor, eu até tenho visto sim, tenho participado. Pois é, esse é o erro. Você precisa se posicionar diante do que é certo, justo e verdadeiro, porque o nosso Deus, Ele é santo. Então eu te convido a você orar, a pedir orientação a Deus de como resolver essa questão.
O que não pode é você ficar ao largo, fingindo que não está vendo, participando de forma indireta. Eu não estou vendo, não estou ouvindo, estou de boca fechada. Você acha que essas pessoas que aprovam, aqueles que procedem de forma errada, vão receber de alguma forma o juízo e a sentença de Deus? Por isso que eu quero a sua participação aqui no canal, se você assim desejar. Você acha que essas pessoas podem de alguma forma sofrer algum tipo de sanção? Eu acredito que sim. Por exemplo, uma empresa ser fechada por notas fiscais falsas. Um ministério se arruinar porque não teve uma pessoa para se levantar, para apontar de forma sábia, educada e respeitosa. Você não pode estar de posse na verdade e fazer de forma errada. Se você está de posse da verdade, você precisa se posicionar de forma certa. E aí não tem uma pessoa nesse ministério, não tem uma pessoa nessa empresa que possa se levantar e estender a mão. Calma aí, gente. Deixa eu falar algo aqui a respeito do que é certo e do que é errado. E aí talvez a sua fala vai incomodar todas as pessoas que estão à sua volta. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte e que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Qual o seu posicionamento diante de uma coisa errada? Pense nisso. Eu sou o pastor Marcelo Rocha, foi um prazer compartilhar com você essa breve mensagem muito rápida aqui em meu canal. Se sentiu à vontade, assim deseja, comente aí. Não tem um comentário em meu canal que não fique sem resposta, sem agradecimento. Se você comentar algo, eu vou responder a você. Deus te abençoe e que essa mensagem possa ecoar, primeiramente no coração daquele que ministra e depois naquele de quem ouve. Deus te abençoe e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.